Olá pessoal, agora é hora de pré-ENEM da história do Brasil aqui no Peso 3. Antes de mais nada, não esquece de dar aquela curtida lá nos nossos vídeos, compartilhá-los, nos curtir nas redes sociais para que todos possam ter o acesso aos nossos conteúdos, certo? Nessa parte 2, então, da nosso pré-ENEM aqui da história do Brasil no Peso 3, eu vou trabalhar com vocês outros dois assuntos que são bastante importantes dentro do século XX, da história do Brasil, e que costumam aparecer também nas provas do ENEM, aí já apareceram algumas vezes nas provas também de vestibulares aí pelo Brasil, certo? Que são o golpe do Estado Novo, em 1937, e também um contexto ali da ditadura militar, que é o pacote de abril de 77 do governo do Geisel, tá? Vamos começar pelo golpe do Estado Novo, que foi feito em 1937, foi articulado em 1937 pelo Getúlio Vargas. O que estava ocorrendo? Qual era o contexto ali do golpe do Estado Novo? Nós estamos praticamente ali na metade da chamada Era Vargas, a primeira Era Vargas, que começa ali a partir da Revolução de 1930. O Getúlio Vargas vinha governando a partir de uma Constituição, a Constituição de 1934, e ele, na verdade, ele queria se manter no poder. Nessa Constituição de 34 estavam previstas eleições presidenciais para 1938. Mas a vontade do Getúlio Vargas, de alguns setores civis que apoiaram o governo dele, de alguns setores das Forças Armadas, do Exército, Góes Monteiro, General Góes Monteiro, Eurico Dutra, a vontade deles não era de que o Vargas saísse do poder, até porque, no entendimento dessas pessoas que apoiavam o Vargas e do próprio Vargas, o modelo de governo, o modelo de Estado a ser implementado deveria ser um Estado um pouco mais autoritário, mais centralizado, e foi isso que ele acabou fazendo. Qual é a justificativa do que o Vargas se aproveita, né, historicamente, para poder implementar, para poder articular o golpe do Estado Novo? Ela é a Intentona Comunista, de 1935. A Intentona Comunista, ela foi planejada pelos membros da ANL, da Aliança Nacional Libertadora, que tinha se constituído ali em março de 1935, uma agremiação política, um movimento político de esquerda, que não era só comunista, que tinha um programa de esquerda, mas que não era um programa essencialmente comunista. A ANL, em novembro de 35, a vanguarda do movimento, ali, Luiz Carlos Prestes, Olga Benário e outras lideranças, vão articular então uma tentativa de golpe no governo do Vargas, de tomada de poder no governo do Vargas, a partir de 3 cidades, a partir do Rio de Janeiro, Recife e Natal. Mas é uma coisa muito de vanguarda, pouco organizado, e acabou sendo facilmente derrotado pelas autoridades, pelas forças de repressão do Vargas. E o Vargas vai se utilizar dessa tentativa de tomada de poder pelos comunistas para implementar um estado de guerra no Brasil e para dizer que existia uma séria ameaça comunista de tomada de poder. Ele vai fechar o Congresso e vai se utilizar disso, né, para tomar medidas mais autoritárias. Até que no ano de 1937 ele está sendo pressionado, porque a Constituição previa, né, eleições para 38, e surge então um suposto plano comunista dentro do Exército, né, descoberto dentro do Exército, um suposto plano comunista de tomada de poder, que é o Plano Cohen. Só que, na verdade, esse plano não foi escrito pelos comunistas, ele foi escrito por um capitão do Exército chamado Olímpio Mourão Filho, que era pertencente também à Ação Integralista Brasileira. A Ação Integralista Brasileira, que era um movimento de direita fascista, naquela época tinha surgido em 1932, com a liderança do Plínio Salgado. Então o Vargas se utiliza desse falso plano comunista para implementar o Estado Novo. Dizer que existia uma séria ameaça ao Estado brasileiro, à vida social e política brasileira por parte dos comunistas, e então acaba implementando o golpe do Estado Novo em novembro de 1937. E aí ele vai mudar o modelo de governo, o modelo de Estado. Ele vai implementar uma Constituição diferente, uma Constituição nova, inspirada na Constituição polonesa de 35, por isso ela é chamada de polaca, modelo fascista, né? Tem uma inspiração bastante fascista, mas não é um Estado fascista, ele tem alguns moldes, alguma inspiração nos Estados fascistas.
Esse Estado Novo vai centralizar todas as decisões na mão do Vargas, no Poder Executivo. O Poder Legislativo, por exemplo, Câmara de Deputados e Senado, fica praticamente esvaziado. O Vargas vai utilizar os meios de propaganda também para promover a própria imagem. Ele vai criar um departamento especialmente para isso. Isso está se inspirando no Estado fascista. Ele vai criar um departamento de imprensa e propaganda, o DIP, para transformar, para construir a imagem dele numa imagem de pai dos trabalhadores, pai dos pobres, se utilizando daquelas medidas trabalhistas que ele já havia tomado desde 1930, né, com as demandas básicas para as classes trabalhadoras, principalmente urbanas. E o Estado vai ser um Estado policial, ditatorial, perseguindo as oposições, controlando o serviço público. Ele também cria um órgão de controle do serviço público, o DASP, né? Os servidores públicos que não concordavam com aquele modelo de Estado seriam demitidos, seriam aposentados compulsoriamente. O Estado Novo, então, tem essas características, certo? Um Estado bastante autoritário, um Estado ditatorial, né? Que vai ser inspirado, então, em modelos fascistas. Aí, com a utilização dos meios de propaganda, com jornal, rádio, no cinema, inclusive, se criando aí vídeos para promover a figura do Vargas, certo? E o nosso outro assunto que a gente acha super importante de trabalhar aqui para as provas do Enem é o pacote de abril de 1977, lançado aí pelo governo do Geisel, do Ernesto Geisel. O governo do Geisel era o governo da chamada abertura. O Geisel, então, estrutura uma abertura política dentro da ditadura civil-militar, porque o governo anterior, do Médici, tinha sido o governo dos anos de chumbo, da repressão, da utilização massiva dos órgãos de repressão. E o governo do Geisel vai ser o governo, então, da abertura, que ele diz a abertura lenta, gradual e segura. Segura para eles, né, que estavam no poder, para quem apoiava, né, a ditadura civil-militar. O contexto é o seguinte: nós vamos em 78, o pacote de abril é de 77. Em 78 deveriam existir eleições diretas para governadores e prefeitos, que não aconteciam já há algum tempo. E o Geisel, sabendo que o MDB, porque nessa época, até 79, só existiam dois partidos. Com a implementação da ditadura, os partidos anteriores foram extintos e foi criado um bipartidarismo regular. De um lado o MDB, que seria a oposição ao regime, e do outro lado a Arena, que seria o partido da situação. Em 78 deveriam ocorrer eleições diretas e o MDB vinha crescendo. Desde eleições anteriores, o MDB se verificava que vinha crescendo para eleições para deputados, eleições para senadores. Então a ideia do Geisel era fazer com que o Senado fosse composto em maioria pelos senadores da Arena, por políticos da Arena, para que o Senado sempre tivesse a maioria da Arena para poder aprovar as propostas, então, do governo. O que ele faz? Então, lança esse pacote de abril. Ele cria a figura do senador biônico. O senador biônico, então, ele seria vitalício no cargo, não teria um tempo, né, de mandato, e seria um senador, obviamente, escolhido dentro dos quadros da Arena. E aí consegue, então, aprovar eleições ainda indiretas para 1978, para governador, e consegue com que o Senado fosse composto em maioria pelos políticos da Arena. E aumenta o mandato presidencial para 6 anos também. E o único presidente que vai governar durante 6 anos vai ser o próximo, que é o João Figueiredo. Certo? Então esse é o pacote de abril, e ele também mantém a chamada Lei Falcão, que impedia os candidatos de dialogar com os eleitores na televisão. Tá? Então essas são as nossas duas dicas aí da parte 2 da História do Brasil, aqui no nosso pré-ENEM do Peso 3. Espero que tenha te ajudado. Não esquece mais uma vez de nos curtir nas redes sociais e boa prova. Tchau!